Vamos orar ao nosso Deus. Santo Pai que está no céu, glorificado e honrado seja o Senhor, ó Deus, que reina sobre todas as coisas. Nós queremos, ó Deus, em Tua presença, nos submeter, ó Pai, nos humilhar diante de Ti, reconhecendo que somente o Senhor é o único Deus, ao qual reina, ó Pai, ao qual criou todas as coisas, ao qual deu seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, ó Pai. Que nós possamos reconhecer esse sacrifício, ó Deus, lembrar de Jesus na cruz, em nosso favor. Obrigado pelo Espírito Santo, ó Deus, que habita em nossos corações, que habita em nós a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas no batismo, Senhor. Que nessa manhã, ó Pai, a Tua palavra seja pregada conforme o Teu querer, que todas as palavras aqui pronunciadas sejam por meio do Espírito Santo, ó Pai, e que nós possamos, por meio dessa palavra, do Teu Evangelho, Senhor, sair daqui motivados a falar para todas as pessoas que Jesus morreu por todos, ó Pai. Nos dê essa coragem, porque sozinho nós não conseguimos. Em nome de Jesus que nós Te louvamos e Te adoramos. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Bom ver casa cheia. De 2014 até 2016, eu e minha família, nós estávamos 110% envolvidos no trabalho da igreja. Nós participávamos de todos os eventos que tinham aqui na congregação. Nós participávamos de todos os cultos, participávamos de todos os estudos. Nós participávamos de todos os ministérios que tinham, reuniões. Eu particularmente era uma máquina de trabalhar na igreja de 2014 até 2016. Eu vinha praticamente toda semana, todas as noites eu estava aqui, participando de reuniões, de estudos. Se eu não estava aqui, eu estava em casa estudando, preparando aula. Eu fazia parte de 5 ministérios aqui na congregação. E eu me dedicava muito. O meu tempo era totalmente dedicado para isso. Quando eu não estava um sábado, se eu não estava no prédio, eu estava visitando algum irmão, eu estava preparando aula, eu estava ligando, eu estava recebendo pessoas em casa. Praticamente todas as semanas alguém ia em casa, a gente convidava para almoçar, convidava para jantar. Aos domingos, saía para visitar irmãos que estavam adoecidos. O tempo era totalmente dedicado a Deus. Eu trabalhava, eu era CLT, e as minhas noites e os meus finais de semana eram dedicados a isso, tanto a mim quanto a minha esposa. As pessoas perguntavam assim: como que você dá conta? Você não tem tempo para nada? Eu realmente não tinha tempo. Eu não tinha tempo para reclamar. Eu não tinha tempo para olhar para o lado e ficar criticando os outros. Eu não tinha tempo para pensar em problemas dos outros. Eu não tinha tempo para ficar olhando a vida das outras pessoas. O meu tempo era dedicado para o Senhor. Eu tinha tempo, mas ele era totalmente dedicado ao Senhor. Tudo que eu fazia, eu pensava nas coisas do Senhor. Eu visitava, eu falava de Jesus para as pessoas que estavam ao redor de mim. Em 2016, a Thaís engravidou. Em fevereiro de 2017, eu me desliguei da empresa que eu estava e me tornei um empreendedor. E em maio de 2017, o nosso filho Joaquim nasceu. E a minha vida mudou completamente. Eu não podia mais ficar tanto tempo fora de casa. As circunstâncias mudaram demais. Eu precisava ficar mais presente. Eu precisava estar mais em casa. A minha família precisava mais de mim naquele momento. Eu não conseguia mais estudar do jeito que eu estudava. Eu não conseguia mais preparar aulas. Eu não conseguia mais participar das reuniões dos 5 ministérios que eu fazia parte. Eu comecei a ficar não tão ativo naqueles ministérios. Eu não conseguia mais ficar de segunda-feira à noite no teologia, de estudos que tinha aqui no prédio de teologia. E eu comecei a ficar sem tempo. Eu comecei a ficar sem tempo para Deus. E quando nós não temos tempo para Deus, o que acontece? Nós temos tempo para olhar para o lado. E eu comecei a olhar para o lado. Eu comecei a olhar para o irmão. Eu comecei a olhar para o defeito do irmão.
Eu comecei a olhar para os problemas da igreja. Eu comecei a olhar para as coisas do corpo de Cristo com uma outra visão. Eu comecei a ter tempo para fazer as coisas não do corpo de Cristo. Você já se viu em alguma situação semelhante assim? Já passou por algum momento assim alguma vez? Talvez você esteja nesse momento agora. Você está num lugar o qual você não está 110% envolvido. Portanto, você tem tempo para olhar os problemas daquele lugar. Você tem tempo para olhar o que a pessoa está fazendo e você não gosta e não concorda. Você tem tempo para olhar os defeitos. Você tem tempo para criticar. Você tem tempo para reclamar. Esposas, talvez você se dedicou muito para fazer a limpeza da casa, para deixar aquele jantar preparado. E o seu marido chegou em casa e ele reclamou que a casa não estava limpa do jeito que ele queria. Já aconteceu alguma vez isso com você? Maridos, você trabalhou duro até tarde, dedicou seu tempo para você poder trazer o sustento para sua casa, e você chegou tarde, e a sua esposa reclamou que você só chega tarde. Já passaram por situações assim, parecidas? Deus tem a solução para nós não reclamarmos. A palavra de Deus tem a solução para nós não ficarmos olhando para o lado e reclamarmos das situações. Nosso irmão Renato trouxe uma mensagem na semana passada, uma forma de combater a reclamação. E essa forma de combater a reclamação é agradecer. Se todos estiveram aqui, lembram? É uma forma de combater a reclamação. E o Senhor já havia preparado essas duas pregações, porque eu não falei com o Renato sobre o meu tema. E o meu tema vai, na verdade, entrar na mesma linha do tema do Renato. Renato, obrigado pela mensagem, que Deus continue te abençoando. Eu vou hoje falar de uma segunda forma de nós combatermos a reclamação. Esteja 110% envolvido nas coisas do Senhor, e você não vai ter tempo para reclamar. Esteja 110% envolvido nas coisas do Senhor, e você não vai ter tempo para reclamar. Nós vamos ao trecho de Números, que foi lido pelo nosso irmão Lucas. Nós vamos do versículo 10, do capítulo 10 ao 17. Mas antes de começar a ler, eu gostaria de dar um contexto histórico do que estava acontecendo aqui. O Renato economizou um bom tempo aqui da minha pregação, porque ele falou da saída do Egito. Nós lemos várias passagens. Se você quiser abrir no capítulo 10, que nós vamos começar a ler lá. Mas, só para dar um contexto histórico, o povo de Israel havia saído do Egito, e eles ficaram aproximadamente 11 meses em volta do Monte Sinai. Moisés ficou por volta de quase 3 meses no monte, 40 dias mais 40 dias, para poder receber a lei do Senhor. Ao longo desse período, Moisés levou toda a lei para o povo. Ele recebeu toda a lei de Deus e levou toda a lei para o povo. E eles começaram então a montar o tabernáculo, e eles iniciaram os serviços dos sacerdotes como servidão no tabernáculo. E aí daí então, a partir desse momento, o povo deveria ir até a terra de Canaã. O caminho seria, eles iriam até uma cidade chamada Cades Barneia, e dessa cidade eles deveriam observar a terra de Canaã, e então dessa terra eles deveriam tomar posse da terra prometida. Tá? Capítulo 10 de Números, versículo 12 e 13, diz assim: Então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Então o povo estava saindo do Monte Sinai e estava indo em direção a Cades Barneia, e depois de Cades Barneia iriam até a terra prometida.
Agora, olha que coisa interessante. Se você for comigo lá em Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio capítulo 1, próximo livro. Versículo 2. Deuteronômio capítulo 1, versículo 2. Diz assim: em 11 dias se vai de Horebe, o monte Sinai, a Cades-Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Então, o período de viagem entre o monte Sinai e Cades-Barneia deveria ser por volta de 11 dias. Sabe quanto tempo durou essa viagem? Quase 50 dias. Agora, por que será que essa viagem durou tudo isso? Versículo 33 do capítulo 10. Volta lá em Números capítulo 10, versículo 33. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sabe por que essa viagem durou quase 50 dias? Porque o povo descansou fisicamente, mas o povo descansou de Deus. O povo descansou de Deus. Capítulo 11, versículo 1. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Versículo 4. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser esse maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual ou socava num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Eles estavam no deserto, não tinha onde encontrar comida, e a comida caía do céu. E o povo começou a reclamar, porque eles estavam insatisfeitos com a comida que estava caindo do céu. E aqui o versículo, é até curioso, porque no versículo 5, nós lembramos dos peixes, comíamos de graça, e também dos pepinos. Eles comiam de graça. Lembra o que eles eram lá no Egito? Escravos. Agora, lembrar dos pepinos? Você lembra de uma picanha, alguma coisa assim, mas dos pepinos? Você sabe que paralelo que eu faço quando eu olho isso? Nós estamos no deserto. E nós já passamos pela água do batismo, que é representada pelo Mar Vermelho, pela travessia do Mar Vermelho. E nós estamos a caminho da terra prometida. E a palavra de Deus é o que nos sustenta hoje. E é isso que representava para os israelitas, o maná. E o que eu acho curioso é que muitas vezes nós temos a palavra pura, e sabe o que nós falamos? Que saudade de cântico com instrumento. Que saudade de uma pregação cheia de emoção. Que saudade de eu sair daqui cheio, desse prédio cheio do Espírito. E nós temos a palavra pura, o maná puro. Mas nós estamos reclamando do que era de graça. Mas na verdade nós éramos escravos do pecado. Quando nós reclamamos, nós mostramos para o Senhor, nós não somos satisfeitos com o que o Senhor nos dá. Será que a palavra dele não é suficiente para nos sustentar espiritualmente? Se você quiser ler depois, eu não vou entrar no detalhe da história, mas se você quiser depois na sua casa ler do capítulo 10 ao 17, vai fazer mais sentido as coisas que eu vou falar. Capítulo 12, versículo 1. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso.
Parece que Arão e Miriam não tinham muito o que fazer, né? Então o que eles faziam? Olha para o lado. Aquele irmão está pecando. Aquele irmão está fazendo coisa errada. Ué, mas será que Deus realmente está falando com Moisés somente? Será que Ele não está falando também conosco? Será que nós também não podemos ser um interlocutor entre Deus e o povo? Nós estamos numa jornada em direção à Terra Prometida. Quantas vezes nós atrasamos o nosso crescimento espiritual porque nós ficamos olhando para o lado? Quantas vezes nós deixamos de crescer porque a gente fica criticando o que o outro faz? Porque a gente vem aqui para encontrar os problemas que tem aqui. Porque nós vemos aqui não para poder trabalhar para o Senhor, mas porque nós queremos que tudo seja perfeito e as coisas não são do nosso jeito. E todos estão errados, só nós estamos certos. E quando nós olhamos para o lado, nós vamos ver problema. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos a solução. Quantas vezes você não deixou de crescer porque você não assume a sua responsabilidade no corpo de Cristo? E aí você fica assim: ah, mas eu trabalho muito. Ah, mas eu estou cansado. Ah, mas eu moro longe. Ah, mas eu não gosto do jeito que o fulano fala. Ah, mas eu não gosto do jeito que ciclano se veste. Ah, mas eu não gosto disso, mas eu não gosto daquilo. E foi exatamente isso que atrasou a viagem desse povo. Foi exatamente isso que fez com que esse progresso até a Terra Prometida fosse retardado. Quase 50 dias para percorrer 11 dias. Eles chegaram em Cades Barneia, capítulo 13. Chegaram em Cades Barneia e então Deus dá uma instrução nova para eles. Capítulo 13. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão em reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou no deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefe dos israelitas. Deus pede então para que Moisés faça o seguinte: Moisés, pega um de cada tribo, um líder de cada tribo, e manda para a terra que eu prometi que eu vou te dar. Agora, Deus está pedindo para eles fazerem um reconhecimento se eles vão entrar na terra? Eles vão entrar na terra. Não se eles vão entrar na terra. A terra já está prometida. Deus cumpre as suas promessas. E aí o povo vai então até lá, vê os frutos, e aí o povo volta para fazer um relatório. E eles dizem o seguinte para Moisés: Moisés, a terra é show. A terra é sensacional. Tem tudo o que a gente precisa lá. Mas tem um probleminha. Tem gigantes lá. E nós não temos poder de combater esses gigantes. Nós não conseguimos vencer esses caras. E existia gigantes mesmo. Se você for em Deuteronômio 3, você não precisa ir lá, depois se você quiser na sua casa. Existia um rei daquela região que dormia numa cama de ferro de 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. 4 metros de comprimento. Ou seja, existia gigantes naquela região. E eu digo uma coisa, realmente eles não tinham condições de vencer esses gigantes. Eles não tinham. Do mesmo jeito que eu e você não temos condições de vencer os nossos gigantes espirituais. Não sozinhos. Não sozinhos. Mas Deus estava com eles. Da mesma forma com que Deus está com você e comigo. E nós temos condições de vencer os nossos gigantes. O grande problema é que quando nós não trabalhamos para Cristo, nós não estamos 100%, 110% dedicados nas coisas do Senhor, a gente quer batalhar sozinho. Nós queremos que o outro faça por nós. Nós queremos que a batalha seja vencida sozinho. E é aí que nós pecamos. É aí que a tentação vence, é aí que as coisas acontecem de ruim, é aí que o pecado entra, porque nós tentamos batalhar sozinho nessa luta. Mas 2 homens, Josué e Caleb, no versículo 6 de capítulo 14, dizem o seguinte: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné,
Dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão do reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura e a dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. 2 homens assumiram a frente. Nós temos que ir, nós temos que fazer, nós confiamos no Senhor, o Senhor pode. E eles rasgaram a sua veste e motivaram o povo. E o que o povo falou? Versículo 10: mas toda a comunidade falou em apedrejá-los. Você acha que tem um problema? Imagine esse povo. Imagine Moisés. Por causa da falta de trabalho em buscar a terra prometida, por falta de foco nas coisas do Senhor, por conta da murmuração, por conta da reclamação, por conta do pecado, eles atrasaram alguns dias em 40 anos. Por causa do pecado desse povo, versículo 34 e 35, ainda do capítulo 14. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição, diz o Senhor. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observar a terra. Eu, o Senhor, falei e certamente farei essas coisas a toda essa comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto. Aqui morrerão. O que era para durar alguns dias, para alcançar a terra prometida, levou mais 40 anos. Agora, imagine Moisés com um povo que ficaria perambulando durante 40 anos. Imagine você no lugar de Moisés, liderando uma congregação de 3 a 5 milhões de pessoas, que era aproximadamente o tamanho do povo de Israel. E você sabendo que essa congregação não podia sair do lugar, e que as pessoas estão morrendo ali. O que você faria? Moisés nos ensina quando uma congregação está parada, quando uma congregação não está trabalhando. Todo o capítulo 15, Moisés começa a ensinar a palavra de Deus para aquele povo. Ele começa a ensinar toda aquela geração de 20 anos para baixo que entraria na terra prometida. Uma vez que aquela primeira geração morreria, ele começou a ensinar, preparando aquela geração para assumir a terra prometida. Quando uma congregação está parada, nós precisamos ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus vai fazer com que as pessoas mortas espiritualmente vivam espiritualmente, que nós temos vontade. Os líderes e as pessoas precisam ensinar a igreja a respeitar Jesus, a ter mais apreço pelo Senhor. É isso o que Moisés fez ao longo do capítulo 15. Ele ensinou aquele povo que estava parado e ficou parado por 40 anos. Mas por mais que nós ensinemos, uma igreja parada significa espaço para confusão. Está sobrando tempo. E quando nós não estamos progredindo, quando nós não estamos procurar pregar o evangelho para as pessoas lá fora, nós temos tempo para olhar para o irmão. E quando eu olho para o irmão, eu vejo que ele não é perfeito, que eu não sou perfeito, que você não é perfeito. E quando eu faço isso, eu descubro os defeitos do irmão. E eu começo a fazer o quê? Eu começo a reclamar, eu começo a fofocar, eu começo a falar mal, eu começo a criticar, eu começo a olhar os problemas. Moisés e Arão nos dão um grande exemplo de como fazer isso. E o que aconteceu então, quando Moisés começou a ensinar, mas ainda existia uma grande brecha? Capítulo 16, versículo 1 até o 3. Quando nós não ensinamos, quando nós temos tempo para isso, uma igreja pode acabar.
Capítulo 16, versículo 1. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos da comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia? Corá, então, não tem muito o que fazer. O que eu vou fazer? Eu vou questionar a liderança de Moisés. Por que Moisés tem que estar ali? Eu sou levita também, eu sou israelita também. Por que você está acima de mim? Por que não eu? Se Moisés e Arão tivessem se colocado como líderes, Corá teria razão. Mas não foi Moisés e Arão que se colocou como líder. Foi Deus que escolheu eles. Foi Deus. Eles questionaram: nós somos bons que nem você, nós somos capazes, ou muito mais do que você. E Corá até tinha razão, ele até poderia ter razão. Mas Deus não escolhe as pessoas pela capacidade delas. Deus não escolhe as pessoas pelo diploma que elas têm. E Deus não escolhe as pessoas pela classe social. Moisés foi preparado durante 80 anos para servir durante 40 anos. Com certeza Deus escolheu o homem correto. Agora, sabe quando alguém nos critica? Lembra do exemplo da esposa, do marido que eu dei? Sabe quando você chega no trabalho e você dá o seu máximo e alguém te critica? Ou quando você está aqui na igreja trabalhando, se dedicando, preparando, dando o seu tempo e as pessoas te criticam? O que dá vontade de fazer? Não dá vontade de retrucar? A nossa tendência humana e carnal é retrucar. Mas Moisés nos deu um ensinamento muito importante. Versículo 28 a 35, ainda do capítulo 16. E disse Moisés, capítulo 16, do 28 ao 35. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se esses homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que os homens desprezaram o Senhor. Moisés então não retruca. Moisés diz o seguinte: não sou eu que vou definir isso, é Deus que vai definir. E muitas vezes, irmãos, nós somos criticados e nós temos que deixar a palavra de Deus falar mais alto do que o nosso retorno, do que a nossa forma de retrucar. Versículo 31. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura com tudo o que possuíam, e a terra fechou-se sobre eles. E pereceram, desaparecendo do meio da assembleia, diante dos seus gritos. Todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Esses 250 eram os seguidores de Corá. Moisés simplesmente disse: Senhor, é contigo. Minha vontade humana não vai prevalecer. O que vai prevalecer é a tua vontade. E Deus então faz com que a terra simplesmente abra e engula aqueles homens. Bom, morreu os rebeldes. Tudo isso acontecendo, agora vai. Agora vão parar de reclamar. Agora o povo vai conseguir ter a certeza de que Deus é o único Senhor, de que eles são líderes. Ainda não. Versículo 41. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Moisés ia falar assim: está de sacanagem, não é possível.
Depois de tudo isso, eu matei, e o povo reclamando. Eu acho esse trecho um dos mais espetaculares que nós vamos ler agora. Versículo 42. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Ou seja, Moisés e Arão, sai da frente que eu vou fuzilar todo mundo. Se você fosse Moisés, o que você faria? Acho que ia falar: isso mesmo, Senhor, fuzila mesmo. Você já passou em alguma situação na sua vida assim? Alguém sendo castigado e você: é isso mesmo, tem que pagar o castigo. Pecador, tem que morrer. Ah, tá roubando, tem que ir para a cadeia mesmo. Moisés, eu não li uma passagem no capítulo 14, do capítulo 13, mas não precisa voltar. Moisés era considerado por Deus o homem mais paciente do mundo naquela época. E olha o ensinamento que Moisés nos dá. Versículo 45b. Mas eles, Moisés e Arão, se prostraram com o rosto em terra. E Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e põe incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez propiciação por eles. Imagina essa cena rapidinho. Moisés tinha aqui mais ou menos 81 anos e Arão devia ter por volta de 84 anos. Imagina o seguinte: a ira do Senhor se acendeu e Moisés falou assim para um homem de 84 anos: acende-se aqui e sai correndo para não matar todo mundo. Ok? Só para vocês entenderem a cena. 48. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Versículo 49. Foram 14.600 os que morreram naquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Por causa de Arão, de ter se colocado entre a ira de Deus e o povo, só morreram 14.600 pessoas. Só morreram 14.600 pessoas. Quando nós não estamos com os olhos, com o nosso trabalho 100%, 110% focado nas coisas do Senhor, nós vamos reclamar, nós vamos murmurar, nós vamos criticar. E nós corremos o risco de morrer no deserto. Aí você deve pensar assim: agora acabou. Corá morreu, 250 aliados morreram, 14.600 morreram, agora acabou. Capítulo 17. O Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente à arca da tábua das alianças, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei das constantes queixas dos israelitas contra vocês. Basicamente o que Deus está falando é o seguinte: se eu não tomar uma atitude definitivamente, o que vai acontecer? Vão continuar se queixando. Que povo ímpio, que povo reclamão. A terra tão ali, do lado, e o povo só conseguia olhar para as coisas ruins. Vamos continuar a leitura. Versículo 6. Assim Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deixaram-lhe 12 varas, um de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas.
Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. O Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente à arca das alianças, da tábua das alianças, para ser guardada como advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morram. Moisés fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. Muitas vezes, nós precisamos fechar as brechas. Deus, Ele respondeu duas coisas aqui com essa atitude. Primeiro, Corá questionou a liderança, o sumo sacerdote, que era Levi. Primeira coisa que ele respondeu: o líder dos levitas é Arão. Segunda coisa, a vara que floresceu significa que o sumo sacerdote é Arão. Portanto, ninguém mais podia questionar a liderança colocada por Deus. Das 12 tribos, eu escolhi Levi. E de autoridade máxima, eu escolhi Arão. Deus escolhe quem Ele quer. Deus coloca na liderança quem Ele quer e não quem nós queremos. Não quem você gosta, não quem eu acho que fala melhor, mas quem Deus quer que esteja à frente. Nós não temos Moisés e nem Arão hoje para nos trazer como autoridade máxima. Uma autoridade que se assemelha a desses homens seriam de presbíteros. Mas a autoridade máxima que nós temos hoje na igreja é a palavra do Senhor. Essa é a autoridade máxima. E é essa que nós temos que nos submeter. 4 pontos para a gente finalizar. Por causa da falta de fé do povo, 600.000 pessoas morreram no deserto. 600.000 pessoas deixaram de entrar na terra prometida. Se você não tiver fé, e se eu não tiver fé, nós vamos morrer no deserto. A fé vem pelo ouvir. Quanto mais você trabalha para o Senhor, quanto mais você se dedica para o Senhor, maior é a sua fé e mais próximo você está da terra prometida. Tiago capítulo 2, versículo 22, bem rápido se você não quiser ir. Tiago 2, 22. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Por falta de fé, consequentemente, por falta de trabalho, falta do que fazer. Segundo ponto, vamos lembrar dos perigos de estarmos inativos, de não estarmos produzindo. Esses momentos são os mais perigosos. Quando nós não estamos crescendo, quando nós não estamos evoluindo, quando nós não estamos progredindo, sobra tempo para reclamação, para crítica, para conflito, para fofoca, sobra tempo para todo esse tipo de coisa. Você e eu temos uma missão. Nós temos um caminho até a eternidade. A nossa missão é trabalhar para o Senhor, pregar o Evangelho a toda criatura. E nós temos que assumir essa responsabilidade. Terceiro ponto, necessidade de ensino constante. Uma igreja não pode ficar parada. Se uma igreja está parada, ela precisa de ensino. Você e eu precisamos ensinar uns aos outros e não depender de um ou de dois que vem aqui à frente e fique dando cursos. Você tem um grupo casa para poder fazer. Você tem Ebenezer no São Bernardo para você poder fazer. Você tem teologia para você fazer. Você tem uma série de formas de você aprender e ensinar os outros. E por fim, um quarto ponto, a consequência do pecado. 600.000 homens morreram. A terra engoliu Corá. 250 foram queimados. E 14.600 pessoas morreram com a praga. Tudo isso no espaço de só 7 capítulos. Se envolva 110%. E você não vai ter tempo de reclamar. Muitas vezes nós criamos problemas porque nós olhamos para o lado.
Achamos que somos melhores, que as nossas ideias são melhores do que as dos outros. Mas quando nós estamos 100% dedicados ao Senhor, as nossas ideias não prevalecem. O que prevalece é a palavra de Deus. É ela que nos conduz. Agora, imagine se nós, aqui nessa congregação, estivéssemos 110% envolvidos. Imagine se você e eu pudéssemos estar aqui totalmente envolvidos com o trabalho da obra do Senhor. Você consegue imaginar como que seria essa congregação? Imagine isso aqui. Nós temos problemas, sem dúvida. Mas eu acho que esses problemas seriam falta de espaço, falta de aluno com tanto professor que ia dar aula, sem agenda de tanto evento que a gente teria. Esses seriam os nossos problemas. Eu tenho um desafio para você e para mim nessa manhã. Durante os próximos 7 dias, escolha uma coisa só para fazer aqui nessa congregação, o qual você pode se dedicar 110%. Se todos nós fizermos uma coisa só nos próximos 7 dias, 110%, nós teremos aproximadamente 250 ações acontecendo ao mesmo tempo nessa congregação. Sem dúvida, se nós fizermos isso, nós não teremos tempo para murmurar, mas o nosso tempo será para dedicar para a obra do Senhor. Se envolva 110% e você não terá tempo para reclamar. Vamos orar. Santo Pai que está no céu, glorificado e honrado seja o teu santo nome, que reina sobre tudo. Obrigado pelo exemplo que o Senhor nos dá, ó Pai, na tua palavra. Nós queremos, Senhor, nos dedicar. Nós queremos ser diferentes do que aquele povo, ó Pai, que só murmurava, que só reclamava. Nós queremos agradecer, Senhor, como nós vimos na pregação da semana passada. E nós queremos trabalhar para a tua obra, Deus. Nós queremos ter tempo para o Senhor. E nós não queremos ter tempo para as outras coisas, ó Pai. Nós não queremos ter tempo para reclamar, para murmurar, para criticar. Mas nós queremos que o nosso tempo seja dedicado para a tua obra, para o crescimento do teu reino, para pregar o Evangelho, ó Pai, para estar aqui ajudando os irmãos em comunhão, ó Deus. Que o Senhor nos dê, por favor, ó Pai, por meio do teu Espírito Santo, esse desejo, esse fogo ardente de buscarmos a Ti acima de todas as coisas. Que o seu nome seja honrado e louvado, ó Pai, e que o Senhor abençoe, que essa congregação não seja uma congregação parada, mas seja uma congregação de ensino, de trabalho, de crescimento no teu reino, e que somente o seu nome apareça acima de todas as coisas. Em nome do teu Filho, que nós te louvamos e te adoramos. Amém.